Obrigada, presidenta Gleisi. Obrigada. Senhora presidenta, quero primeiro aqui agradecer à deputada Érica por ter me cedido o lugar de fala e dizer que é impressionante, né, nós estarmos discutindo essa matéria diante de tantas crises no país. É o jeitinho que o governo quer dar para poder acertar as suas contas, ter um dinheiro a mais para gastar livremente, como está fazendo, e dar calote naqueles que são seus credores. Nós estamos discutindo aqui uma emenda constitucional, ou seja, nós vamos fazer uma emenda, mudar a Constituição para permitir que o governo dê calote. É isso, dê calote. Porque o que é um precatório? Para quem está nos acompanhando a discussão aqui da CCJ, é um mecanismo pelo qual a Fazenda Pública, o Estado brasileiro, efetua o pagamento das suas dívidas que foram reconhecidas judicialmente e que já estão transitados em julgadas essas decisões. Ou seja, um cidadão, um ente federado, uma entidade, alguém que se sentiu lesado pelo Estado, entra com uma ação judicial fazendo a cobrança do Estado por aquela lesão, por aquela falta de pagamento, de apoio, enfim, qualquer situação que enseje um pagamento, uma remuneração pecuniária do Estado para fazer justiça. Aí, essa decisão, ela vai para os débitos da União. Ou seja, a União coloca todos os anos no seu orçamento quais são esses débitos reconhecidos judicialmente para pagar aquelas pessoas, instituições ou entes federados. Bom, no caso, o valor mínimo da dívida para a expedição de um precatório é de 60 salários mínimos. Dívidas abaixo de 60 salários mínimos são pagas por meio do que se fala requisição de pequeno valor. As solicitações recebidas no tribunal até 1º de julho de cada ano é que serão incluídas na proposta orçamentária do exercício seguinte e o depósito judicial da quantia devida realizada até o final daquele ano. Bom, é isso. O que quer fazer o governo agora? O montante de precatórios dessas dívidas do Estado para 22, a ser pago em 22, é de 89 bilhões de reais. 54 bilhões é o montante que o governo incluiu no orçamento. O restante é o que o governo quer dar calote. Aí mandou uma mudança na Constituição para dar calote. Ou seja, aqueles precatórios que forem acima de 66 milhões de reais não serão incluídos no orçamento de 22, vão para os orçamentos posteriores, vão ter pagos 15% do seu valor e o restante vai ser dividido em 10 parcelas. Isso tudo para que o governo tenha o chamado espaço fiscal, porque com o teto, né, o teto dos gastos que esse governo, a base desse governo, e Bolsonaro e todos os seus apoiaram na época do governo Temer, ele não pode gastar o que quer do jeito que quer. Mentira também, mentira, porque esse teto dos gastos já está desmoralizado. Ele foi colocado para ter uma tampa nas despesas em relação à área social, mas em relação a outras despesas, tudo é excepcionalizado. Então, o que acontece com o teto de gastos hoje? Ele já foi excepcionalizado pelo chamado orçamento de guerra, que foi uma grande expansão monetária que o governo fez para enfrentar a crise do Covid, mas não enfrentou, distribuiu dinheiro para sua base política, para prefeituras, para deputados, tanto que a base política do governo, chamado Centrão, elegeu um monte de prefeito na eleição de 2020, combater a crise do Covid, que é bom, nada, comprar vacina, que era necessário, nada, enfrentar o desemprego, que era também necessário, nada, dar uma renda emergencial maior, que também era necessário, nada, expandiu, sim, a base monetária para expandir a base política, do Centrão. Depois, foi desmoralizado por créditos extraordinários que vieram para essa casa, para fazer gastos para além do teto, por fora do teto. Depois, com as famosas emendas de relator do orçamento, os 20 bi que o relator do orçamento tem
para, junto com o presidente da Câmara, junto com o presidente do Senado, distribuir para os deputados e senadores, para além das emendas parlamentares. Isso tudo por fora do teto. Aí o que acontece? Quando vai discutir o aumento do Bolsa Família, não pode. Por que não pode? Porque tem teto. Não pode gastar acima do teto. Então, o pobre paga a conta desse desgoverno, dessa bagunça orçamentária e fiscal, dessa irresponsabilidade que essa gente está fazendo com o país. Aí, para dar um jeitinho, dizer que quer pagar, aumentar o Bolsa Família, vem com essa ideia estapafúrdia de dar calote naqueles que têm que receber do governo, daqueles que têm dívida que o governo tem que pagar, para colocar esse pagamento em 10 anos, deixando aqui para governos futuros essa responsabilidade de quitar os precatórios. E o que é mais interessante nessa PEC é que a PEC não diz que é para o social, não diz que é para o Bolsa Família, diz que é para um fundo que o governo vai ter aí para administrar diversas despesas. E, além desse fundo, diz o seguinte, que os precatórios devidos a estados e municípios podem ser abatidos das dívidas que estados e municípios têm com a União. Então, o governo privilegia pagamento de dívida e não privilegia a área social. Por que não colocou, então, se é a preocupação do governo social, o Bolsa Família, recursos emergencial para a crise, por que não colocou nessa PEC? Por que não trouxe clarinho para que vai ser? Não, não trouxe. Porque eles estão querendo fazer arte de novo, gente. É a arte da política. A arte de ficar com espaço fiscal e ter em 22, que é a eleição para presidente, para deputados, para governadores, ter um espaço para distribuir mais recursos, como fizeram em 2020 com o orçamento de guerra, ao invés de cuidar do povo brasileiro, de comprar vacina, de pagar um auxílio emergencial decente. Não, não fizeram isso. Distribuíram para a base política e agora querem de novo. Não dá para votar um negócio assim. Não dá para votar isso. Primeiro, que é inconstitucional. Não pode ser mexida a Constituição para fazer uma barbaridade dessas. Segundo, porque não tem clareza de onde o governo vai investir esse dinheiro. Deve ser exclusivamente para resolver os problemas políticos do seu Jair Bolsonaro. Que, aliás, acabou de sair mais uma pesquisa Datafolha, e continua crescendo a rejeição do Bolsonaro. Agora já são 53% dos brasileiros e brasileiras que rejeitam Bolsonaro e seu governo. Então, isso deve dar um desespero, né? Ele fez as manifestações do 7 de setembro, saiu às ruas, de verde e amarelo, para falar sobre o quê? Sobre a vida do povo? Para falar que ia dar emprego para o povo? Para falar que ia criar trabalho para as pessoas poderem ser empregadas? Que ia combater a carestia, que ia baixar o preço do combustível, da gasolina, do diesel, que ia garantir comida barata no supermercado para o povo poder comprar, que ia combater a inflação? Não! Saiu pimpão de verde e amarelo, para quê? Para falar contra o Supremo Tribunal Federal, para defender o voto impresso, para atacar ministro do Supremo. Isso é pauta do povo? Isso é pauta de Bolsonaro e dos bolsonaristas, dessa gente que adora fazer flerte com ditadura, que quer ficar no poder de qualquer jeito. Isso não é pauta do povo, não. O povo está passando fome, o povo está com dificuldade, o povo não tem emprego, vai no supermercado e não consegue comprar comida para comer decentemente, tem gente comendo uma vez por dia, uma vez a cada 2 dias para poder sobreviver. Não, mas a pauta do presidente, veja, um presidente que chama a manifestação, a pauta da manifestação que ele chamou era para atacar a Constituição, a democracia, o Supremo Tribunal Federal. Me diga quem é que está preocupado com isso? O núcleo bolsonarista. Claro, os 10, 15% que ele tem, esse núcleo, que quer de qualquer jeito se manter no poder, que acha que é patriota. Que patriota? Patriota que deixa o povo morrer de fome? Patriota que deixa o povo ir na fila do osso para poder fazer sopa? Que patriotismo é dessa gente? Que não está preocupado com quem está desempregado? Vamos conversar claro aqui, de patriota não tem nada. Se vestem de verde e amarelo para mentir para o povo brasileiro, dizer que o Brasil é o seu partido, que o partido deles é o Brasil. O Brasil é um país, não é um partido. Tomem tento, vergonha, respeitem. Um Brasil que precisa ser considerado com seu povo. E um governo devia estar se preocupando com isso. Não de chamar a manifestação contra outros poderes.
mas sim de dizer no 7 de setembro o que ia fazer para gerar emprego, o que ia fazer para baixar a gasolina, o diesel, o gás de cozinha, o que ia fazer para baixar o preço da comida, para tirar a inflação, essa vergonha, essa chaga que voltou, para combater a fome. Quero saber o que o governo vai fazer quando faltar feijão. Não é só pelo preço, não. Sabe por quê? Porque a maioria dos agricultores está plantando soja, pelo preço da soja, para vender para a China. E não está plantando feijão, não está plantando arroz. O povo não come soja. Quero ver o que Bolsonaro vai dizer. Vai chamar mais uma manifestação? Vestido de verde e amarelo? Para fazer palhaçada na rua? Vai dizer o que para o povo que está sofrendo? E aí vem com essa medida aqui. Paulo Guedes devia ter vergonha. Vergonha. Como que vai propor uma pedalada dessa, um calote desse? Calote, é isso que a gente tem que falar, calote, uma vergonha. Remendo de orçamento. Tinham dinheiro, tinham condições para fazer coisas melhores e agora estão fazendo essa barbaridade. Então é isso. O que vai acontecer com esse governo é o que nós estamos vendo acontecer nas pesquisas. E não adianta vocês dizerem que pesquisa não mostra, que pesquisa isso e aquilo. É isso que está aqui, ó. 53% do povo brasileiro rejeita Bolsonaro. 53%. E isso vai crescer, gente. Sabe por quê? Não é nem até pelas besteiras que Bolsonaro fala, porque ele fala muita besteira. Não é, é por causa da vida do povo. Que povo que apoia um governo que deixa a caristia chegar onde chegou? Que permite a volta da inflação? Que deixa voltar a fome? Que povo apoia um governo que não tem uma política de geração de emprego? Qual é a política de geração de emprego do Bolsonaro? Que investimento ele está fazendo? Que ações ele está fazendo? Não, a política de emprego do Bolsonaro não é de emprego, é de retirar direito dos trabalhadores, para aumentar o lucro das empresas. É isso que ele quer. Do sistema financeiro ou não. Aí tá bom. O andar de cima, é isso que ele quer. É um presidente voltado para os ricos. É um presidente voltado para aqueles que querem ganhar dinheiro fácil. É um presidente que acena para o mercado, faz essas esculhambações todas aqui, quando o mercado bate o pé, recua, e ele quer fazer medidas para deixar o andar de cima ganhando mais. E desmoraliza o país. Não dá para aceitar votar uma emenda constitucional como essa. Isso daqui é um tapa na cara do Congresso brasileiro, é rasgar a nossa Constituição, é dizer que esse governo não tem nenhuma responsabilidade com contas públicas. E eu não estou falando de cortar despesa, não, porque no momento como nós estamos vivendo hoje, não é com corte de despesa que nós vamos resolver o problema do Brasil, nem o problema da fome. Nós temos que gastar mais. Eu sou a favor da expansão monetária, de uma visão desenvolvimentista de Estado e não da visão liberal. Agora, os liberais querem manter o teto, que é desmoralizado, fazer de conta que existe um teto e dar um jeitinho, dar um calote, dar uma pedalada nas dívidas que tem para os outros pagarem. Governo de mentira. Aliás, essa é a característica básica de Bolsonaro e dos bolsonaristas. É o caminho da mentira e do ódio. Ele mente o tempo inteiro, o governo dele está mentindo, o pessoal que segue ele mente o tempo inteiro. É assim que eles fazem política. Aliás, não fazem política. O caminho deles é do ódio e da mentira. E nós temos que resgatar a política como instrumento da democracia, como instrumento e construção de uma política para o presente e para o futuro desse país. Não é desse jeito que se governa o Brasil. Cada vez mais nós vamos acumular problemas, ter tristezas e nosso povo vai pagar a conta. Por isso, não dá para continuar com Bolsonaro. Nós não temos como ter esse governo. Nós precisamos logo do impeachment. Essa casa e essa CCJ deviam estar discutindo aqui, primeiro, processo de impeachment, um dos mais de 120 processos que já deram entrada para tirar esse genocida da presidência da República. Fora Bolsonaro. Vou passar aqui a palavra ao próximo inscrito, o deputado Patrus Ananias. Não está na sala? Deputado Pompeu de Matos, está na Senhora sala? presidente? Pois Senhora não. presidente? Pois não. Eu peço a palavra como relator, senhora presidente.